Juízes, capítulo 7, versículos 7 e 8, louvado seja Deus, que diz assim, para ganharmos tempo: E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão o quê? O quê? A provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. Pode sentar, irmãos, dando glória em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estou muito feliz com o nosso Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Cansado, estou bem cansado, mas o Senhor tem recarregado as nossas forças, nossas baterias, e nesses 19 anos servindo ao Senhor, se eu já dizia que o Senhor é o meu sustento, é a minha força, nesse projeto que estou vivendo, eu digo mais uma vez e reitero que de fato nós não somos nada sem Deus do nosso lado e sem Deus em nossas vidas. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado e eu tenho certeza que me dará forças para cumprir os seus propósitos. Meus amados, muito eu tenho me alegrado nas últimas sextas-feiras. A própria vigília que tivemos aqui foi uma bênção. Deus falou de forma poderosa conosco. E Deus, Ele tem cumprido propósitos em nossas vidas aqui neste lugar. Eu vejo Deus fazendo grandes moveres e movimentações para poder cumprir os propósitos dele na vida de cada um dos que estão aqui buscando do Senhor a providência. Quando Deus colocou no meu coração o tema desta campanha, que o pastor me deu esta oportunidade, Deus falou muito forte ao meu coração que a mudança de cenário que Deus apresentaria para a igreja não seria algo que nós teríamos que esperar muito tempo para que acontecesse. Deus me mostrou que seria uma mudança de cenário imediata e não tardia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vem falando conosco nas sextas-feiras, sem nenhum combinado entre aqueles que por aqui passaram e pregaram. Na primeira sexta-feira, o evangelista Ataíde, ele trouxe uma palavra sobre a mudança de cenário, onde Deus usou ele para dizer que para que o cenário mude, primeiro temos que mudar nós de dentro para fora. Aí na sexta-feira passada, pastor Paulo André trouxe uma palavra tremenda sobre o Vale de Ossos Secos, onde diz que Deus, Ele está conosco, está nos mostrando o cenário e nos dizendo: profetiza, porque eu garanto que vai acontecer. Aleluia! E nesta noite, Deus nos traz aqui para encerrar esta campanha, para fechar dizendo: você tem que mudar de dentro para fora para estar preparado para o novo cenário. Segundo, você tem que ter coragem e confiar em Deus e profetizar, porque vai acontecer. E terceiro, não se importe com a estrutura e a quantidade de pessoas que estão do teu lado, porque quem vai te fazer chegar no resultado é Deus, que está te mandando e vai garantir. E aí Deus colocou no meu coração o tempo inteiro sobre Gideão. Eu não vou pregar nesta noite que Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu não quero falar sobre isso nesta noite, porque não foi o que Deus colocou no meu coração. Nesta noite, Deus me deu uma palavra para trazer para a minha vida e para a igreja sobre a mudança do cenário, sobre a perspectiva da força e da estratégia que vem de Deus e não daquilo que você vê e da estrutura que você tem. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz que o povo de Israel tinha decaído diante da presença de Deus. O povo tinha se corrompido, o povo tinha saído da presença de Deus porque buscou outros caminhos, e o povo estava fragilizado, derrotado, e os inimigos se levantaram contra eles, centenas de milhares de homens, midianitas, amalequitas e outros povos que se juntaram para poder destruir o povo de Deus. Aí o povo tinha à sua disposição, o povo de Israel, 32.000 homens para poder batalhar, diácono Jackson. Mas Deus olhou e disse: não, eles são soberbos, mesmo sabendo que estão em decadência, estão em pecado contra mim. Se eu permitir eles ganharem com 32.000, eles vão dizer que ganharam pelas mãos deles. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o povo mesmo nesta condição, Deus levanta Gideão para poder fazer aquele povo vencer, o povo de Israel voltar a vencer e ter dignidade, voltar a deixar de estar acuado pelos inimigos. E aí Deus levanta Gideão para poder cumprir esta missão. Gideão, ele se achou totalmente incapaz, irmãos, para poder cumprir essa missão, porque era uma missão muito difícil, uma missão quase impossível de ser cumprida. Ele se viu no primeiro momento com 32.000 homens, e mesmo assim ele já temia, porque sabia o tamanho do inimigo. Mas Deus, conhecendo o coração do homem e de todos que ali estavam, Deus, ele não permitiu que os 32 fossem para a frente de batalha. Muitas vezes em nossas vidas, nos achamos incapazes para as promessas que Deus nos faz. Na maioria das vezes nos achamos incapazes e sem termos condições alguma de alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu, ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram e muitas vezes eu me achei incapaz. E disse: eu não tenho condições, e muitas vezes até tentei recuar. Mas depois que eu parei, irmã Cássia, para entender que a capacidade não depende de mim, que não vem de mim. O que basta é estar à disposição daquele que está te convocando para cumprir uma grande missão. E quando eu passei a entender isto, eu falei: Senhor, eu estou em tuas mãos, como um carro depende de um motorista para ser conduzido. No dia que eu entendi isso, que eu apenas era um veículo que precisava ser guiado, os propósitos começaram a acontecer e ser cumpridos em minha vida. Precisamos ter a coragem, precisamos ter a confiança naquele que está nos convocando. Gideão, mesmo tendo medo, preocupado, ele obedeceu à voz de Deus. Ele teve medo, sim, irmãos, mas a Bíblia diz que os homens tremeram de medo, ficaram apavorados. Nós podemos até ter medo, mas não podemos nos apavorar diante do inimigo, porque quando nós nos apavoramos, nós congelamos. Tem gente que quando passa por uma situação de risco, paralisa, não consegue sair do lugar. Tem gente que sai correndo desesperado. Tem gente que pula um muro de 10 metros de altura e não sabe como pulou depois. Mas tem gente que paralisa, porque está tão apavorado que não sabe o que fazer. Nós que servimos a Deus e conhecemos o poder que Deus tem, não podemos nos apavorar diante dos obstáculos e das lutas que estão impostas todos os dias em nossas vidas. Nós precisamos confiar em Deus e seguir em frente. Levantes vão ter o tempo inteiro, irmãos. Vocês não fazem a mínima ideia do que eu tenho vivido nesses poucos meses. Vocês não fazem a mínima ideia. Tem que ser crente para suportar. Não sou super crente não, viu? Todo dia eu tenho que estar conectado com Deus. Pedir misericórdia a Deus, pedir ajuda a Deus.
Porque os inimigos são poderosos, sim, humanamente falando, mas não maior do que o nosso Deus. Gideão passou a entender o propósito do chamado de Deus na vida dele. Porque se ele não entendesse, ele teria desistido e não ia seguir em frente. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele seguiu tudo aquilo que Deus havia ordenado. Aí Deus diz, tem gente demais, Gideão. 22 mil homens, manda embora. São covardes, não vão confiar, não vão seguir as minhas instruções, não vão confiar na estratégia que eu vou dar. Se eles continuarem com você, Gideão, vocês não vencerão a batalha. Manda todo mundo embora, despede esses 22 mil. E Gideão agora só fica com 10 mil homens. Aí Deus disse, não, ainda tem demais. Manda esse povo descer para beber água. E aqueles que se abaixaram para beber a água, Deus disse, não está apto. Manda embora 9.700 homens, manda embora. Os 300 que beberam a água lambendo como um cachorro, esses vão ficar. Retém eles do teu lado, porque eles, ainda entendendo suas limitações, ainda entendendo as suas fraquezas, eles são sensíveis à minha voz. Eles são daqueles que quando você, como líder que eu instituí, falar, eles vão obedecer e seguir você até o final. E te digo mais, Gideão, entrega a minha provisão nas mãos deles, entrega os cântaros e as buzinas, e que eles estejam preparados para a estratégia de batalha, porque eu, o seu Deus, entregarei os midianitas nas tuas mãos. Aqui, irmãos, é importante fazermos uma pequena pausa. Olha que coisa interessante. Olha que situação desproporcional. 300 homens contra 135 mil homens. É possível humanamente vencer? É impossível. Qualquer ser humano em sã consciência racional humana teria ido embora. Não teria seguido em frente. Mas a Bíblia diz que eles estiveram firmes junto com Gideão. Eles se mantiveram confiantes que venceriam, porque Deus havia dado a ordem. Aquele cenário era de morte, gente. Aquele cenário era de derrota para aqueles homens. Aquele cenário não era de vitória. Eu fico imaginando aqueles homens que foram mandados embora dizendo, são tudo loucos. Não vai para lugar nenhum, vai morrer de graça. Poderia ter vindo embora junto com a gente, porque o que Gideão está fazendo é loucura. Mas esses são daqueles que não entenderam a conexão com o céu, irmãos. A maioria que vão dizer isso são aqueles que não entenderam o propósito de Deus ainda. A minoria são os que vão entender. A Bíblia diz que eram 12 espias que foram olhar a terra que mana leite e mel. Mas só 2 acreditavam que era possível tomar a terra. 10 disseram que não tinha condições. Sempre vai ser a maioria que vai ser do contra. A minoria vai ser daqueles que acreditam que Deus está acima de todas as coisas. Quando nós falamos de cenário, nós falamos daquilo que nossos olhos podem ver. E em um contexto onde nós estamos inseridos. Tem pessoas que estão vivendo um cenário agora com um problema seríssimo na saúde. Tem pessoas que estão vivendo um cenário agora terrível em seu casamento. Tem pessoa que está vivendo um cenário terrível financeiramente agora. E não sabe o que fazer.
Por quê? Porque a voz que ouve todos os dias é de desânimo. Todo dia as instruções que recebe ou comentários que ouve é para desanimar e desistir de tudo. Quantos de nós um dia já não ouviu um médico ou alguém dizer não tem mais jeito? Quantos de nós nunca ouviu isso? Quando nós estamos diante deste cenário, é difícil para nós nos mantermos de pé. Quando nós estamos diante deste cenário, é difícil para nós acreditar que aquele cenário vai mudar. Mas quando nós nos agarramos com Cristo, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo com medo, nós falamos: Senhor, eu não vou levantar do joelho, porque eu acredito que o meu cativeiro e o meu cenário vai mudar, porque o Senhor é poderoso e está acima de todas as coisas. Porque é Ele que criou todas as coisas, irmãos. Ele é que tem a capacidade de alterar tudo. Nós é que temos uma ordem cronológica na cabeça, mas Ele, quando quer, Ele muda tudo. Se Ele quiser transformar a noite em dia para te abençoar, Ele vai confundir os astrólogos. Oh, glória! Se Ele quiser tirar todo o sal da água do mar, Ele vai tirar para confundir, aleluia, todos os cientistas da face da terra. Se Ele quiser mudar todo o cenário da biologia do ser humano, Ele muda para poder te fazer ser vencedor. Ele é o Deus que não aguenta ouvir um clamor de um filho seu. Ele é um Deus que está sempre com os ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos que buscam a Ele com confiança e fidelidade. Ele é um Deus que jamais perdeu batalha. Nós conhecemos diversos cenários. Para a mulher do fluxo de sangue, não tinha mais alternativa. Para a filha de Jairo, não tinha mais o que fazer. Aleluia! Para Jó, só restava aguardar a morte, como a mulher dele mesmo falou. Para Lázaro, como a nossa missionária falou, não tinha nem mais jeito, que até fedendo já estava. Mas quando Deus entra no cenário, oh glória! Mefibosete estava esquecido, abandonado, com medo até de morrer, não tinha mais nada, coitado. Mas por ser da linhagem de Saul, tinha medo de alguém encontrar ele para morrer. Mas olha como Deus faz, olha a lógica de Deus. Coloca ele em um pior lugar, escondido lá. Aí tem gente que diz: olha que Deus terrível, maltratou. Não, Lodebar era um lugar esquecido, era um lugar terrível, mas lá era o porto seguro que Deus providenciou para Mefibosete. Aí a Bíblia chega e pega Mefibosete de um cenário de miséria e coloca ele sentado na mesa do rei. Aí ele: não, Senhor, eu sou como um cachorro, eu não mereço estar. Ele diz: epa, não, só sentam na mesa com a presença dele comigo, e ele terá lugar na minha mesa todos os dias. O nosso Deus é aquele que torna o impossível possível. E a mudança do cenário significa dizer que o milagre de Deus, a providência de Deus chegou nas nossas vidas. Não estamos aqui nesta noite à toa. Não estamos aqui nesta noite brincando. Não estamos aqui porque não temos o que fazer. Estamos aqui nesta noite porque cremos em um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que garante, um Deus que jamais perdeu batalha e jamais te abandonará. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Aí Davi, com convicção,
em um dos números dos Salmos, ele diz: fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí ele diz, Salmos 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se nós pararmos para dar ouvido ao que Deus está falando na palavra, ela por si só é o combustível e alimento diário que nós precisamos. Não precisamos de palavra de autoajuda da internet, não. Temos aqui Deus falando conosco, abrindo a nossa mente e o nosso coração, dizendo: meu filho, minha filha, eu coloco diante de ti todo e qualquer cenário que desejar o seu coração, desde que você esteja conectado comigo, desde que você me busque de todo o seu coração, desde que você entenda que as estratégias são minhas e não suas. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele faz coisas e vê coisas que nós não temos como ver humanamente. Só conseguimos discernir aquilo que é espiritual de forma espiritual. Então, quando estamos olhando o cenário de forma humana, jamais conseguiremos enxergar um escape, jamais conseguiremos enxergar uma possibilidade de vitória. Quando nós enxergamos o cenário, irmã Fernanda, que está difícil, mas se tornará possível, Deus muda todas as coisas. Davi, quando estava diante de Golias, todo mundo estava chamando Golias de gigante, todo mundo, mas Davi não chamou ele de gigante. Davi falou: quem é este incircunciso? Quem é este que não tem compromisso nem pacto nenhum com o nosso Deus para falar isso? Quem é ele para se ousar falar assim contra o nosso Deus? Davi, quando disse isso, irmãos, ele estava invocando a grandeza do Deus que ele servia. Não podemos enxergar os problemas, as lutas, as batalhas como grandiosas em nossa vida, porque quando nós fazemos isso, diminuímos o tamanho do nosso Deus e impossibilitamos a chegada de um novo cenário. Quanto mais eu digo que o meu Deus é grande, mais o cenário muda. Quanto mais eu digo que o meu Deus é grande, as portas se abrem. Quanto mais eu digo que meu Deus é grande, Deus se levanta do trono para agir em meu favor. Aleluia! Quanto mais eu digo que Ele é grande, o diabo cai, porque ele não tem poder sobre a vida de ninguém que está aqui. O diabo não tem poder sobre a vida de ninguém que está aqui e que está em qualquer lugar do mundo servindo a Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O nosso Deus, Ele fez com que Gideão, com apenas 300 homens, conseguisse vencer a batalha. A Bíblia diz que eles foram com os cântaros, com as buzinas, foi dividido os homens, e aí quando Deus deu a ordem para tocar as buzinas, para levar os cântaros com as lâmpadas dentro, que os cântaros estavam vazios, foi colocado lâmpadas dentro. A Bíblia diz que os inimigos começaram a se apavorar, e um começou a enfiar a espada no outro, e no final, ao amanhecer, todos os inimigos estavam mortos, sem nem sequer os 300 precisar levantar a espada. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: o seu cenário está mudando hoje, e você não vai precisar levantar a espada para ninguém.
O seu cenário está mudando hoje. E você não vai precisar fazer o que todo mundo está fazendo, não. O seu cenário está mudando hoje. E é Deus que está te dando a estratégia para fazer todas as lutas, todos os inimigos, todas as batalhas caírem por terra, porque Ele é fiel na tua vida, diz o Senhor desta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É difícil, irmãos, aprender a lutar sem desembainhar a espada. É difícil. Principalmente para quem no passado tinha uma atitude um pouco desenfreada. Não é fácil. Mas quando nós entendemos que vencer com Cristo é uma vitória muito mais sólida e garantida do que sozinhos, nós falamos assim: Senhor, eu aceito a humilhação, eu aceito a vergonha, Senhor, eu aceito as afrontas, eu aceito as intimidações, eu aceito as palavras de desânimo, eu aceito, Senhor, as perseguições, eu aceito o abandono, Senhor, mas eu não abro mão de te servir. Para mim a tua graça me basta, Senhor. Para mim o Senhor é o suficiente, Senhor. Eu abro mão do meu eu, Senhor, para ser preenchido com a tua presença, porque eu sei que no final de tudo isso, Senhor, eu receberei a minha vitória, porque o Senhor estará comigo nesta peleja. Aleluia. Vale a pena persistir, vale a pena acreditar. Vale a pena continuar, irmão Adailton, Maurício, acreditando que o cenário vai ser mudado. Mesmo quando todo mundo diz que não, a gente continua dizendo que sim, porque Deus continua falando conosco. O problema é que às vezes a gente quer convencer o outro daquilo que Deus só está falando com a gente. Ou com pessoas que estão na mesma conexão que você, que são poucas. Aí muitas vezes gastamos energia querendo convencer o outro que Deus está conosco. José, ele não perdeu muito tempo, até porque nem teve a oportunidade de ficar se desgastando com os irmãos e com o pai para poder dizer que Deus cumpriria na vida dele. Mas em todo o tempo, José continuou acreditando que Deus estava com ele. Em todo o tempo, José jamais deixou de adorar a Deus. Foi vendido como escravo, chegou como escravo, mas não negou o nome de Deus. Pelo contrário, honrou o nome de Deus como escravo. Depois de estar vivendo uma vida fiel, sem fazer nada, foi lançado na prisão. Chega na prisão, continuou honrando o nome de Deus. Olha que negócio. Quando nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, não importa onde vão nos jogar, não importa onde vão jogar você, não importa o que vão fazer contra você, não importa, você pode até chorar, você pode sentir dor, mas continua aguentando, segura mais um pouquinho, porque o cumprimento da promessa está chegando sobre a tua vida, e quando chegar, todos terão que dizer que Deus sempre esteve contigo e que jamais te abandonou, diz o Senhor nesta noite. Oh, aleluia! Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Não existe dor sem causa, irmãos. Não existe sofrimento sem causa. Deus não é um Deus que quer nos maltratar voluntariamente, gratuitamente, não. Tudo tem um propósito. E no final, iremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos fazer
ao contrário daqueles que Deus já tinha dispensado, porque sabia que se ganhasse ia dizer que a estratégia foi deles. Nós vamos fazer como os 300. Vencemos a batalha. Foi difícil, pastor. Foi um mês de lutas, pastor. Setembro foi um mês terrível. Foi difícil, mas no final, Deus me fez vencer. No final, eu e a minha casa vencemos, pastor. No final, eu e a minha família, meus amigos, o meu trabalho, a minha saúde, a finança, vencemos a batalha porque Deus esteve conosco. Diga nesta noite: Senhor, me ajuda a vencer, porque sozinho eu não consigo. Senhor, me ajuda a suportar aquilo que eu não posso mudar. Eu só consigo se o Senhor estiver comigo. E se o Senhor estiver comigo, eu estarei até o final suportando toda e qualquer adversidade, porque o Senhor está comigo. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos que sentiram o desejo de vir aqui à frente, eu quero pedir ao meu pastor para me ajudar, o presbítero Aurelino. Vamos fazer uma oração para encerrar esta campanha, irmãos. Coloque diante de Deus nesta noite o cumprimento da mudança de cenário. Não sou eu, não é por causa de mim. Só venha se você estiver com um propósito diante de Deus, porque eu não posso fazer nada. É Deus que pode todas as coisas. Oh, glória. Aleluia. Não tenho capacidade de nada, mas Deus é que pode mudar todas as coisas. Aleluia. Eu sinto que Deus nos trouxe nesta sexta-feira e nas outras para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos preparar para viver novos cenários em nossa vida. Estarei orando aqui agora. O nosso pastor estará ungindo nossos irmãos. E apresente diante de Deus aquilo que deseja o seu coração. Eu não sei se a mudança do cenário é na saúde sua ou da sua família, se é nas finanças, se é no casamento. Apresente diante do Senhor, porque Deus conhece. Aleluia. Amado Deus e querido Pai, a tua igreja que te adora, Senhor, a tua igreja que te clama, Pai, está aqui nesta noite com o coração, Pai, aberto, cheio de sede de Ti. O Teu povo veio apresentar o propósito do coração, Pai, porque está em busca de uma mudança de cenário que muitas vezes não tem acontecido. Mas nesta noite, Pai, eles vieram aqui na certeza da vitória. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a causa de cada um deles, Senhor. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda a corrente, todo o grilhão, todo o levante do inimigo, Pai, toda obra preparada seja destruída nesta hora, Senhor, e cumpre as promessas na vida do Teu povo. Se é na saúde, cura, Senhor. Se é na saúde, Pai, age em todos os órgãos, artérias, Senhor, em todos os elementos do corpo humano. Em nome de Jesus, se é no casamento, Pai, restaura esta família. Em nome de Jesus, alcança o marido, a esposa, os filhos, os entes queridos, Pai, através da vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, cuida, Pai. Em nome de Jesus, age no meio da família, age no meio da casa. Em nome de Jesus, Pai, visita cada cômodo da casa, Senhor. Se o inimigo estiver lutando para poder se instalar, que ele bata em retirada, em nome de Jesus, porque nós estamos orando aqui e o Senhor está agindo lá. Nós estamos orando aqui e o Senhor está visitando lá. Em nome de Jesus, Pai, se é na vida financeira, Senhor, o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o dono da prata e do ouro, Senhor. Em nome de Jesus, desengaveta projetos.